O que aconteceria se eu te dissesse que até agora você só viveu uma fração do que realmente é? Que o que você chama de eu não é nada mais do que uma sombra do seu verdadeiro ser? Uma pequena parte de uma vasta estrutura que opera além da sua compreensão consciente? Durante séculos, os sábios de diferentes tradições têm ensinado que a nossa existência não se resume a um único corpo, mas que somos compostos por 4 dimensões essenciais, 4 corpos que determinam a nossa percepção da realidade, a nossa evolução e a nossa conexão com o universo. Mas aqui está a chave. Você não pode despertar até que compreenda e equilibre esses 4 corpos. Até que você não o faça, continuará preso em uma ilusão, desconectado da verdadeira essência da sua alma. É como tentar acender uma lâmpada sem perceber que o cabo não está conectado à corrente. Você pode ligar e desligar o interruptor uma e outra vez, mas a luz nunca aparecerá. Este conhecimento tem sido transmitido de geração em geração, oculto em textos antigos, velado em símbolos místicos e reservado apenas para aqueles que estão prontos para o ver. Hoje, vamos desvendar este segredo. Vamos explorar cada um desses 4 corpos, a sua função, o seu impacto na nossa vida e, o mais importante, como harmonizá-los para alcançar o verdadeiro despertar. Preste atenção, porque há algo crucial neste conhecimento. O 4º corpo, o mais misterioso de todos, é a chave que conecta tudo. Compreendê-lo não só lhe dará respostas, mas mudará a forma como você experiencia a vida em si. Portanto, abra sua mente, relaxe e prepare-se para uma viagem profunda rumo ao núcleo da sua existência. Porque o que você está prestes a descobrir pode transformar a sua realidade para sempre. Desde tempos imemoriais, diversas tradições espirituais têm tentado responder a uma das perguntas mais fundamentais da existência: o que é o ser humano realmente? Para os materialistas, somos apenas físicos, carne e osso, guiados por impulsos biológicos. Mas os sábios da antiguidade sabiam que esta visão é uma ilusão, uma perspectiva limitada do que realmente somos. O conhecimento dos 4 corpos remonta a civilizações milenares, desde o misticismo egípcio e os ensinamentos herméticos até a sabedoria védica da Índia. No Antigo Egito, os sacerdotes dos templos ensinavam que o ser humano era composto por diferentes corpos ou princípios que coexistiam simultaneamente. Entre eles, destacavam o Ka, o corpo vital, o Ba, a alma que transcende a morte, e o Ak, a luz divina que se une ao universo. Na tradição hindu, esta mesma ideia é expressa através dos 5 koshas, ou envolturas do ser, que vão desde o corpo físico até a consciência pura. Segundo os Vedas, o ser humano é como uma cebola, com camadas que devem ser compreendidas e transcendidas para alcançar a iluminação. No hermetismo, fala-se do princípio de correspondência, como é em cima é embaixo, como é dentro é fora. Este axioma nos diz que tudo o que acontece no universo tem o seu reflexo no nosso interior. Se temos múltiplos níveis de realidade no cosmos, por que não haveríamos de os ter também dentro de nós? A filosofia budista também nos fala da existência de distintos corpos ou níveis de existência. No Zen, um dos ensinamentos mais elevados do budismo tibetano, nos é dito que o ser humano tem 3 corpos fundamentais: o corpo físico, o corpo energético e o corpo de luz. Este último é a manifestação da consciência pura, o estado de iluminação que poucos conseguem alcançar. Mas aqui está a pergunta-chave. Se este conhecimento existe há milênios, por que não nos é ensinado na educação convencional? Por que a maioria das pessoas vive sem sequer suspeitar que há dimensões mais profundas do seu ser? A resposta é simples. Porque um ser humano que entende e domina os seus 4 corpos é um ser humano livre, e a liberdade interior é a maior ameaça para qualquer sistema que busque controlar as massas. Portanto, atenção, porque o que vamos explorar a seguir não é só teoria, é um convite para despertar.
Vamos aprofundar no mistério dos 4 corpos da alma, destrinchando cada um deles para que você possa compreender a sua função, a sua influência e, o mais importante, como alinhá-los para alcançar o verdadeiro despertar. Agora que entendemos que a visão tradicional do ser humano como apenas carne e osso é uma ilusão, é momento de aprofundar nos 4 corpos que compõem a nossa existência. Cada um deles cumpre uma função chave no nosso desenvolvimento e evolução. Sem o seu equilíbrio, vivemos fragmentados, presos em um ciclo de confusão e limitação. Começamos com os 2 primeiros corpos, o corpo físico e o corpo emocional. O corpo físico é o mais evidente e tangível de todos. É a forma que habitamos neste plano, a ponte entre a nossa consciência e o mundo material. Através dele, experienciamos o prazer, a dor, a fadiga e a vitalidade. Mas, embora pareça sólido e independente, na realidade é apenas uma manifestação externa de energias mais subtis. As antigas tradições sabiam que o corpo físico não era um simples objeto, mas um templo sagrado que devia ser cuidado e purificado. No Yoga e na Ayurveda, por exemplo, nos é dito que a qualidade da nossa alimentação, o ar que respiramos e os nossos hábitos cotidianos determinam a vibração do nosso ser. Um corpo intoxicado, doente ou esgotado se converte em uma barreira que impede o despertar da consciência. Mas aqui há um segredo ainda mais profundo. O corpo físico não é apenas carne e osso, mas também energia em movimento. A ciência moderna o confirma. Através da física quântica, sabemos que, a nível subatômico, os nossos corpos são compostos de partículas vibrantes que respondem à consciência. O que pensamos, o que sentimos e o que acreditamos afetam diretamente a estrutura da nossa biologia. Portanto, se você quer dar o primeiro passo rumo ao despertar, comece com o cuidado do seu corpo. A alimentação consciente, o exercício, a respiração profunda e a conexão com a natureza são fundamentais. Não porque o corpo físico seja o mais importante, mas porque é a base a partir da qual os outros corpos podem alinhar-se e expandir-se. Além do corpo físico, encontramos o segundo nível da nossa existência, o corpo emocional. Este é o domínio dos nossos sentimentos, paixões, medos e alegrias. Enquanto o corpo físico se alimenta de comida e oxigênio, o corpo emocional se nutre de experiências e relações. As emoções não são simples reações químicas no cérebro. São energia em movimento e têm o poder de nos elevar ou aprisionar. Cada emoção que sentimos gera uma vibração que afeta não só a nossa saúde, mas também a nossa capacidade de manifestar a realidade que desejamos. Quando sentimos amor, gratidão ou compaixão, a nossa frequência vibratória se expande, alinhando-nos com o fluxo da vida. Mas, quando nos deixamos levar pelo medo, pela raiva ou pela tristeza, criamos bloqueios que afetam não só o nosso bem-estar, mas também a nossa conexão com os outros corpos da alma. A maioria das pessoas está presa neste nível sem o saber. São escravas das suas reações emocionais, repetindo padrões de sofrimento sem compreender a sua origem. Isso acontece porque o corpo emocional está intimamente ligado ao subconsciente, onde se armazenam traumas, crenças limitantes e memórias de outras vidas. Freud o expressou de maneira magistral. Até que o inconsciente não se torne consciente, o subconsciente dirigirá a sua vida e você chamará isso de destino. Se queremos despertar, devemos aprender a dominar as nossas emoções em vez de sermos dominados por elas. Isto não significa reprimir o que sentimos, mas observá-lo com consciência. Através de técnicas como a meditação, o trabalho com a sombra e a introspecção, podemos liberar as emoções estagnadas e transformar o medo em sabedoria, a raiva em ação consciente e a tristeza em compaixão. Até este ponto, vimos que o corpo físico e o corpo emocional são a base da nossa existência. Mas aqui está o dilema. Sem a guia da mente e do espírito, estes corpos podem converter-se em prisões. Podemos ter um corpo saudável e sentir intensas emoções, mas, se não sabemos como as dirigir, continuamos presos na ilusão. E é aqui que entram os 2 corpos restantes.
Na parte seguinte, exploraremos o corpo mental e o corpo espiritual, as dimensões mais sutis da nossa existência que determinam se vivemos presos na Matrix ou se despertamos para a verdade de quem somos realmente. Você está pronto para o descobrir? Até agora, exploramos os dois primeiros corpos que compõem a nossa existência: o corpo físico, o veículo com o qual experienciamos o mundo material, e o corpo emocional, o campo energético onde residem os nossos sentimentos e vibrações mais profundas. Mas estes corpos por si sós não são suficientes para alcançar o despertar. Sem direção e propósito, o corpo físico se converte numa simples máquina biológica e o corpo emocional em uma tempestade caótica de impulsos e reações. Para transcender esta prisão, necessitamos compreender os dois níveis mais elevados da nossa existência: o corpo mental e o corpo espiritual. O corpo mental é o centro dos nossos pensamentos, crenças e percepções. É a ferramenta com a qual processamos a realidade, criamos ideias e damos sentido às nossas experiências. Mas há uma verdade que poucos se atrevem a reconhecer. A mente, quando não é compreendida nem treinada, se converte na nossa maior prisão. Desde que nascemos, o nosso pensamento é moldado pela sociedade, pela educação, pela cultura e pela história familiar. Ensinam-nos a ver o mundo de uma maneira específica, limitando-nos a certos paradigmas e restringindo o nosso potencial. Já sentiu que repete padrões negativos sem saber por quê? Isso acontece porque a maioria das pessoas não controla a sua mente, mas é controlada por ela. E é aqui que a mente pode desempenhar um papel dual. Pode ser o seu carcereiro, se você vive preso em pensamentos limitantes, ansiedade e crenças impostas. A sua mente se converte em um muro que bloqueia a sua evolução. Ou pode ser o seu libertador, se você aprende a observar o seu pensamento, questionar as suas crenças e dirigir o seu enfoque, a sua mente se converte na ferramenta mais poderosa para manifestar a realidade que deseja. As tradições antigas têm falado deste poder desde tempos imemoriais. O hermetismo, por exemplo, ensina o princípio de mentalismo. O todo é mente. O universo é mental. O que significa que a realidade que experienciamos não é nada mais do que um reflexo da nossa própria estrutura mental. O que você pensa, você cria. E aqui está a chave. Os pensamentos não são apenas ideias passageiras, são vibrações que moldam a nossa existência. A neurociência confirmou que os nossos padrões de pensamento geram redes neuronais que reforçam as nossas crenças e percepções. Se você pensa constantemente na escassez, na limitação e no medo, a sua mente programará a sua realidade para confirmar essas crenças. Que essa imersão tenha sido um aprendizado para você. Deixe o like, inscreva-se e vamos crescer juntos.